Olá! Neste vídeo aqui eu vou tratar da migração das condições da ação para a categoria dos pressupostos processuais. Não é exatamente uma novidade do CPC de 2015, porque o CPC de 2015 não diz nada a respeito disso, mas é uma novidade da doutrina a respeito do CPC de 2015. Na verdade, já existe uma playlist sobre as condições da ação aqui no canal. Eu já postei 4 vídeos anteriores sobre esse assunto. O primeiro sobre a teoria eclética do Liebman, o segundo sobre a legitimidade, o terceiro sobre o interesse e o quarto sobre a teoria da asserção. Eu vou deixar o link para esses vídeos todos aqui na descrição. E esse vídeo aqui passa a integrar então aquela série sobre as condições da ação. Naquele que até agora era o último vídeo dessa série, quer dizer, o vídeo sobre a teoria da asserção, eu falei que eu não tinha nem entendido por que o pessoal está defendendo esse negócio de que agora as condições da ação viraram pressupostos processuais. Não é que eu não tenha entendido o que a doutrina diz, na verdade isso foi uma brincadeira, e uma brincadeira porque isso aí é uma artificialidade em cima de outra artificialidade, como você vai ver aqui no vídeo, quer dizer, não tem relevância prática nenhuma, é só uma coisa teórica, acadêmica, e também porque eu não queria perder tempo naquele momento explicando isso, e nem era o caso, porque o vídeo era sobre a teoria da asserção, e não sobre esse assunto da migração das condições da ação para a categoria dos pressupostos processuais. Mas aquela brincadeira rendeu um debate em alto nível, lá nos comentários daquele vídeo, com a Bia Mendonça. E recentemente o Wesley Silveira também perguntou sobre esse assunto. Então eu achei por bem gravar esse vídeo aqui, até porque a dúvida deles poderia ser também a sua dúvida. E esse assunto realmente é um assunto que tem sido muito tratado na doutrina, é um assunto que está muito na moda na doutrina diante do novo código, então eu acho que é bom realmente esclarecer esse problema, essa questão aí da migração, da legitimidade do interesse das antigas condições da ação ou das condições da ação para a categoria dos pressupostos processuais. Então a doutrina está dizendo que a legitimidade e o interesse, que antigamente eram chamados de condições da ação, migraram para a categoria dos pressupostos processuais. Ou que as condições da ação não existem mais no novo CPC como uma categoria processual autônoma. Mas o que a doutrina quer dizer quando afirma isso? Bom, para você entender por que é que a doutrina está afirmando isso, ou melhor, o que está por trás dessa afirmação da doutrina, qual é o motivo que leva a toda essa confusão, você precisa entender algo que eu repeti seguidamente ao longo de todos os vídeos dessa série, que as condições da ação são uma criação artificial do Liebman. E porque elas são uma criação artificial, elas sempre foram, por assim dizer, uma pedra no sapato da doutrina de processo civil. E, na verdade, a única forma de tentar salvar essa artificialidade, quer dizer, de tentar tratar esse assunto de forma racional, é utilizando a teoria da asserção. O assunto que eu já tratei naquele último vídeo até então dessa série aqui. Bom, vamos falar um pouquinho de teoria. E esses assuntos que eu vou enfrentar agora, esses conceitos dos quais eu vou tratar agora, eles são objeto de diversos vídeos aqui do canal, que eu também vou deixar aqui na descrição, tá? Mas a partir do momento em que você entende a diferença básica entre direito material e direito processual, você vai perceber também que quando o processo encerra, quando o processo termina numa sentença, você tem só 2 possibilidades. Ou o juiz resolve o mérito, ou a sentença é de extinção do processo com solução de mérito, ou seja, ele aprecia a relação de direito material, ou por algum defeito, por algum tipo de defeito processual, o juiz extingue o processo sem solução de mérito. O exame desses aspectos processuais, desses requisitos processuais, de como o processo vai estar certo ou errado, né, do ponto de vista formal, é o exame dos pressupostos processuais. Então, para que o juiz aprecie o mérito, em princípio, devem estar presentes esses pressupostos processuais. O processo deve ser formalmente perfeito. Do contrário, o processo vai ser extinto sem solução de mérito. Basicamente, do ponto de vista racional, são essas 2 possibilidades que tem: juízo de mérito ou juízo que não trata do mérito e trata de aspectos processuais.
Mas por que é que as condições da ação são uma artificialidade? Porque elas dizem respeito ao direito material. Já já eu explico isso com um exemplo específico, tá? Mas apesar de elas dizerem respeito ao direito material, o Liebman tratou as condições da ação como se fossem questões processuais. Então, pela natureza das coisas, quer dizer, racionalmente, você tem duas possibilidades. Ou você tem juízo de mérito, na qual o juiz aprecia a relação de direito material, ou você tem um juízo formal, um juízo processual, quer dizer, o processo é extinto por falta de pressuposto processual, por uma questão formal, extinção sem solução de mérito. O Liebman misturou as duas coisas, e ao misturar as duas coisas, direito material com direito processual, ele criou uma terceira categoria. Mas é uma terceira categoria que não decorre da natureza das coisas. É uma terceira categoria que é artificial. Pense, por exemplo, na legitimidade. Para saber se as partes do processo são também os sujeitos da relação de direito material, o que é que você precisa fazer? Você precisa olhar para a relação de direito material. Então, de novo, se você tem um contrato entre A e B e a ação é proposta pelo A contra o C, você sabe que o C é parte ilegítima. Isso é uma hipótese de legitimidade passiva, porque é no polo passivo o problema, é do lado do réu. Mas, para você saber isso, você precisou olhar para o direito material. Acontece que o Liebman diz que mesmo olhando para o direito material, esse é um problema processual. Então, antes de avançar e tratar do que a doutrina está dizendo hoje, porque aqui eu só estava explicando o problema para você, hein? Eu preciso então reforçar que isso sempre foi uma pedra no sapato da doutrina, quer dizer, essa criação artificial do Liebman sempre foi uma pedra no sapato da doutrina. E muito em razão do respeito que a doutrina tem ao grande processualista, o Enrico Túlio Liebman, né? Agora, se ele criou uma artificialidade, nós não temos problema nenhum em dizer, em falar isso. É o que eu faço aqui no canal. Mas nos livros aí você vai encontrar muita enrolação em torno do tema, às vezes só para ficar falando difícil mesmo e fazer você não entender, parece que esse é o objetivo, né? Às vezes em respeito à memória do Liebman, né? Nós temos grandes processualistas aqui do Brasil que foram alunos dele ou alunos de alunos dele, enfim, mas a verdade é que essa é uma criação artificial. Agora com isso a gente pode avançar e ver o que a doutrina está dizendo hoje diante do novo CPC. Bom, a doutrina ela parte dessa distinção que eu mencionei para você, uma distinção que está de acordo com a natureza das coisas, na verdade, né? Que num processo ou você tem juízo sobre o mérito ou você tem um juízo processual, a extinção do processo sem solução de mérito. Agora, a doutrina sempre teve essa pedra no sapato, né? E a legitimidade e o interesse continuam lá no novo CPC. Mas a doutrina diz que as condições não existem mais e que a legitimidade e o interesse migraram para a categoria dos pressupostos processuais agora com o novo CPC apenas porque o novo CPC não utiliza expressamente a expressão condições da ação. É só por isso. Ah, tá. Então o Código de Processo Civil não usa mais a expressão condições da ação. Então não vamos mais usar essa expressão. Mas nós é legalista mesmo, hein? Nós é positivista, porque quem define conceitos é a doutrina, não é a lei. Mas tudo bem, o Código de Processo Civil não usa mais essa expressão, condições da ação. Não vamos mais usar essa expressão, não vamos mais falar em condições da ação. Tá, mas espera aí, tem a legitimidade, tem o interesse lá no Código. E quando o juiz extingue o processo por falta de legitimidade ou por falta de interesse, segundo o Código, ele tem que extinguir o processo sem solução de mérito. Ah, então chama a legitimidade e o interesse de pressuposto processual agora, porque quando o juiz extingue o processo sem solução de mérito, ele faz isso por falta de pressuposto processual. Pronto, tá aí. Legitimidade e interesse não são mais condições da ação, são pressupostos processuais. Puxa, mudou muito a nossa vida. Chame a legitimidade e o interesse de pressupostos processuais, se você quiser, e risque do vocabulário a expressão condições da ação. Ou, em razão do valor histórico dessa expressão, e até mesmo para facilitar a comunicação por um certo valor didático, use a expressão condições da ação, como eu prefiro continuar fazendo.
Entende? Não é uma questão de certo ou errado aqui, é uma questão de terminologia apenas, porque isso não muda o fato de que o Liebman criou essa categoria artificial e dentro dessa categoria artificial nós tínhamos a legitimidade e o interesse, e legitimidade e interesse são questões relativas ao direito material e essas questões continuam sendo tratadas como questões processuais no novo código. Se você disser que isso é um problema de pressuposto processual ou não, você vai continuar com o problema artificial. De novo, a única forma de solucionar isso, a única forma de dar um tratamento racional para isso é com a teoria da asserção, o que na prática você não vê aplicado de forma correta pelos juízes. Mas isso é um outro problema, um problema que eu tratei no vídeo anterior. Mas tudo bem, se você quiser ou precisar, de repente por uma prova, né, decorar uma fórmula pronta, repita. Diante do novo Código de Processo Civil, a doutrina afirma que as condições da ação não existem mais como categoria processual autônoma e a legitimidade e o interesse migraram para a categoria dos pressupostos processuais. Provavelmente isso vai ser exigido em provas, em concursos, na faculdade, e você precisa repetir isso. Agora, se você quiser entender mesmo o problema, então o Direito Sem Juridiquês está aqui para ajudar você. Esse é o objetivo do canal. E antes de encerrar, eu quero aproveitar para divulgar aqui o Congresso Nacional de Direito e Processo do Trabalho. Assim como aqui no Direito Sem Juridiquês, o meu objetivo é apresentar para você conteúdo de qualidade e gratuito online, ali nesse congresso você vai ter 25 palestrantes de renome nacional com palestras 100% online e 100% gratuitas. Clique no link que está aqui na descrição para conferir. E já que eu estou falando aqui da parte de baixo, não se esqueça também, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de deixar o seu comentário. Faça como a Bia, como o Wesley e como todos aqueles que têm participado aqui do Direito Sem Juridiquês. Um forte abraço e até a próxima.